Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, abre a Bíblia aí, a sua Bíblia em Mateus. Mateus 22, em nome de Jesus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo reino que celebrou as bodas de seu filho e enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu caminho, outro para o seu comércio. E os outros, apoderando-se do servo, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei ao servo: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pode assentar e exaltar a Deus. Irmãos, como todos sabem, Jesus Cristo, ele ensinou muitas coisas por parábola. E nós temos aqui, no capítulo 22, versículo 1, nós vamos tratar essa mensagem em partes, porque tem parte dela que se trata no Velho Testamento e parte dela trata-se do Novo Testamento. Se nós observar, os primeiros servos que foram enviados, que está nos dizendo aqui, nesta parábola, são os profetas. Os profetas foram mortos. Isaías, Jeremias, outros profetas foram levados ao cativeiro, perseguidos, mortos. No versículo 2 e 3 e 4, vai falar sobre estes servos. O reino do céu é semelhante a um certo rei que, celebrando a boda do seu filho,
No versículo 2 vai relatar o que está acontecendo. Uma festa, uma preparação, algo está sendo preparado. No versículo 2, está aí: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Esse filho é notório que é Jesus. É notório que é Jesus Cristo. Só que ele está usando uma exemplificação. Por que ele está usando uma exemplificação? Porque se ele fosse falar diretamente quem era ele, embora ele já estava padecendo muita perseguição, com muitos já chamando ele de Beelzebu, falando que ele estava blasfemando contra Deus. Então ele usou exemplificação. Por isso que ele disse aí no versículo 2: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. No versículo 3 ele disse: e enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Jesus Cristo disse assim: Israel, Judá e Jerusalém, quantas e quantas vezes quis eu ajuntar vós, como a galinha faz com seus pintinhos, ajuntando debaixo das penas, debaixo das asas. Jesus está dizendo: Deus lá do Velho Testamento, Judá e Jerusalém, eu quis ajuntar vocês, Deus da época da lei, mas vocês não quiseram, sempre se afastaram. A primeira lição se diz respeito a Israel, o povo prometido, o povo, os filhos das promessas, no versículo 3, no versículo 4, depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois é cevado, já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu comércio. Embora, meus queridos, isso aqui ainda está se relatando um pouco acerca do Novo Testamento, do Velho Testamento, da lei, que os judeus viraram as costas para Jesus, para Deus, por diversas vezes. Exemplo disso já começa lá na tirada do Egito. Mal chegou na terra prometida, eles já estavam querendo voltar para o Egito, não foi isso? Eu falei um pouco disso aqui na outra pregação de quarta-feira, que eles, acompanhando a cabeça dos egípcios, quis voltar para trás. Por que nos tirou do Egito? Poderia ter nos deixado lá, né? E após chegar na terra prometida, eles ainda, abandonando o seu Deus, foram se inflamar com Deus estranho. Por aí vai sucessivamente a sua série de envolvimento com outras coisas que desagradam a Deus. E os outros, apoderando-se dos servos, os trajaram e mataram. Isso quer dizer, esse trajaram, quer dizer dominaram, tomaram para si, dominaram ele, né? E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se, enviando o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. A mais pura verdade. O que Deus fez com Judá e Jerusalém quando a Babilônia entrou lá dentro da cidade? Saquearam toda a cidade, destruiu tudo. Está lá em Jeremias, está lá em Isaías, está lá sendo levado cativo, né? Eu acho que foi Jeremias que falou: olha, quando a Babilônia vier, não levante espada, porque vão morrer tudo. E o jacaré abraçou para o lado deles. O negócio ficou estreito, ficou ruim, né? E destruiu
aqueles homicidas e incendiou as cidades. Então diz aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não era digno. Por isso que Israel vai, quando se arrepender e reconhecer Jesus como o Messias, eles vão se prostrarem nos seus piores momentos da sua vida. Aí sim, quando eles reconhecerem Jesus como Messias, que Jesus vão descer com a igreja para poder resgatar Israel. Os indignos, no caso, seriam eles. Mas agora entra nós. Daqui para lá a mensagem muda. Vai entrar nós, os gentios. Está aí no versículo 8. No versículo 9. E depois a saída dos caminhos, e convidai-o para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. Naquela época da lei dos filhos da promessa, nós era visto como mal. Por isso que eles levantaram a espada para os ímpios à volta deles. Se não fosse Israel, Judá e Jerusalém, para eles, os únicos que tinham o direito de salvação seriam eles, por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó, por causa de José. A promessa foram feitas a eles, a nós não. Mas agora as coisas começam a mudar. Aí no versículo 9: e depois a saída dos caminhos, e convidai-o para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Sabe qual é o interessante nesse versículo aí? Neste versículo 10, nesse versículo 10 tem algo muito importante que vai falar sobre núpcia. Está se referindo a um casamento, não é isso? E Jesus chama a sua igreja de quê? De noiva. Jesus Cristo chama a sua igreja de noiva. É nesse momento que a igreja de Cristo começa a aparecer nesta história. Jesus, dentro dessa palavra, ele transmite uma palavra tanto para os judeus, para os israelitas, melhor dizendo, num contexto fechado, tanto para Israel, quanto para os gentios que vão ouvir a palavra. Jesus está pregando para os judeus, para os israelitas, dizendo o que eles fizeram, porque mais para frente, Jesus Cristo vai ser perseguido pelos judeus, o que vai cumprir mais uma vez essa parte em que eles também mataram os outros servos, que se diz respeito a Jesus. Jesus que disse assim: o Filho do Homem veio-se não apenas para servir, não para ser servido. E Jesus está fazendo o quê? Servindo, e serve até hoje. Mas os que eram dele não o receberam. Está lá em Evangelho de João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi rejeitado. Aí vai abrir as portas para nós. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal como bom, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Acaso não é João que disse que haverá uma mesa que translandará do Oriente ao Ocidente para receber a sua igreja, a qual o Cordeiro de Deus o servirá?
Jesus passou convidando todos. A multidão o seguia. E ele ensinava, levantou os apóstolos, levantou os 60 discípulos. E os discípulos fizeram o quê? Fizeram o mesmo, continuou chamando, continuou convidando para as bodas, convidando para a salvação. Esta boda aí quer dizer salvação, festa nupcial, casamento com Cristo Jesus. A igreja de Cristo é que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Passou convidando, Jesus passou convidando, os profetas passou alertando, avisando no início do capítulo, versículo 3, 4 e 6. Mas eles não quiseram. Foram indignos. Agora Jesus vai fazer o quê? Agora eu vou para fora da pátria, porque soldado não tem honra na pátria. Foi Jesus pregar para fora. Né? Vai chamar mais convidado para esta boda. E começa a entrar nós devagarzinho, né? Começa a entrar a igreja de Cristo. Está aí. E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Se nós fizermos uma análise hoje, de vez em quando eu falo isso aqui, como o evangelho está sendo pregado, não é brincadeira. Todo bairro que você for, você vai ver uma igreja crente. Todo bairro. Principalmente Deus é amor. Mas vamos lá. Suponhamos que não tem Deus é amor, mas tem outra igreja crente, está falando de Jesus. O convite está sendo feito aos montes. Se não tem igreja, vamos dizer assim, mas tem alguém lá pregando o evangelho, evangelizando. Isso é o que? Um convite. Um convite. A festa nupcial foi cheia de convidado. Então nós vemos que os convidados chamou todos, não importa se foi bom, se é convidado bom, se é convidado ruim, chamou todos. Chamaram todos. Mas só que esse convite é interessante. Pode vir de lá para cá um convidado, pode ser mau, mas ele tem que estar trajado com veste nupcial, porque senão não vai dar certo não. Tem que estar trajado. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. A conversa começa a mudar, irmãos. A parábola começa a tomar um sentido diferente. Paulo disse assim: pela graça sois salvos. De graça, favor imerecido quer dizer graça. Nós não merecemos, mas Jesus nos concedeu a salvação. Mas se nós pegarmos esse contexto do versículo 11, que diz: o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Vem a salvação todos. Mas por favor, tem que colocar um traje de noiva de Cristo. Se não for um traje de noiva de igreja de Cristo, não adianta. Não adianta, meu querido. Pode ser ruim, mas tem que ser transformado pela graça do Senhor Jesus. Se não for transformado, não tem jeito. Irmãos, o meu coraçãozinho acelera toda vez que eu lembro,
Inclusive eu contei aqui na outra quarta-feira, se não me falha a memória. Um amigo meu que morreu por ensinamento errado, irmãos. Morreu acreditando que podia beber, que podia fumar, que podia prostituir, que podia adulterar, que podia fornicar. Morreu desse jeito. Porque o pastor falou com ele, pela graça somos salvos. Você não precisa de preocupar com nada, estamos todos salvos. E ele caiu com a cara e a coragem. Eu preguei para ele, mas já estava com a mente cauterizada. Acho que foi quarta-feira passada, eu preguei sobre isso aqui, sobre os falsos ensinos e sobre as mentes cauterizadas das pessoas. A mente se prendeu naquilo que pode fazer o que quer e vai fazendo o que quer. Você tenta pregar para ele, mostrar para ele a verdade, ele não dá lugar para a verdade. A mente dele está cauterizada, está fechada. Triste. Triste. Mas infelizmente assim. E hoje nós estamos vendo aqui uma parábola, Jesus Cristo fazendo uma exemplificação, nos mostrando muito claro que podemos vir do jeito que nós estiver, mas nós não podemos permanecer do jeito que veio. Nós podemos vir debaixo do guarda-chuva salvífico de Cristo Jesus. Essa palavra é nova, tá, irmão? Eu tirei agora. Nós podemos vir para debaixo do guarda-chuva salvífico de Cristo, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos permanecer do jeito que vimos. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Não entra na minha cabeça, eu já falo isso direto, não entra na minha cabeça a pessoa achar que vai viver do jeito dela e vai ser salvo. Não vai acontecer. João Batista pregou até tão duro, chamou o povo de raça de víbora. Vamos fazer uma análise nessa mensagem de João Batista. Raça de víbora, vá produzir fruto digno de arrependimento. Os frutos da pessoa revelam quanta dignidade ela tem de arrependimento. Olha para você ver. É que João Batista diz: raça de víbora, vá produzir fruto dignos de arrependimento. O fruto da pessoa tem que coincidir com o seu arrependimento. Digno de arrependimento. Então João Batista está pregando a salvação, mas vocês veem, mas tem que mudar. Raça de víbora, João Batista chamando o povo de víbora. Talvez João Batista dizendo assim: vocês vêm de lá para cá víbora, mas tem que deixar a peçonha para lá. Mas o veneno tem que ser mudado, tem que trocar o couro, a pele, tem que ficar para lá. E vir para a graça do Senhor, uma nova vida, transformada. Talvez João Batista poderia mudar. Para ele pegar um pouco leve, vamos dizer o seguinte: vem de lá para cá desfigurado e chega aqui e seja transformado. E sai daqui figurado. Aí está aí o rei. E o rei entrando para ver os convidados. Vamos fazer uma análise disso aqui. O rei, ele vê todos os convidados, tá? Ele está de zóio em todos. O Senhor nosso Deus, Ele está de zóio, olhando, observando todos os convidados. Ninguém está fora da visão do Senhor. Talvez poderíamos dizer que o sujeito estaria com um traje. A Bíblia não está nos falando isso aqui, mas vamos usar uma exemplificação. Talvez o sujeito poderia estar com traje de núpcia, mas ali na boda. Ali na boda. Mas como está o coração do sujeito? Como está? Porque é o seguinte: uma libertação, ela não começa de fora para dentro, é de dentro para fora.
Lembrando que quando se toma um remédio é para curar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Mesmo se quando passa uma pomada, o intuito é que ela faz uma ação lá na pele, no modo de cicatrização. Se cicatrizar por fora, como é que faz? Infecciona. Cria uma infecção. Então o remédio começa a agir de dentro para fora. Por isso que a Escritura Sagrada fala, de tudo, guarda o teu coração, porque é de lá que sai, que procede a saída da vida. Coração está onde? O principal. Vasculha o sangue, para rodear todo o corpo. Não é isso? Então, de tudo, guarde o coração, porque é de lá que sai, que procede a saída da vida. Então não adianta querer figurar por fora se está desfigurado por dentro. Se for ser noiva, que seja uma noiva revestida do sangue do Cordeiro. E o rei entrando para ver os convidados. Sabe, quando nós pegamos aqui um grande exemplo, eu vou usar novamente a igreja de Laodiceia. Jesus estava de onde? De fora. Se Jesus está de fora, não tem como ver como está a noiva, meus queridos. Talvez é mesmo. Mas se dá lugar para ele entrar, a tendência é a desfiguração, a enfermidade, a infecção sair para fora. E ser revestido do novo homem, como disse o apóstolo Paulo. E ser revestido de uma nova mulher, como disse o apóstolo Paulo. Né? E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Presta atenção, eu já vi muita gente falar assim, você acha que Deus está ligando para vestimenta? Você acha que Deus está ligando para as coisas mínimas? Pois foi essas coisas mínimas que Deus matou um animal lá no Éden para vestir Adão e Eva. Tirou a vida de um animal para vestir. E muitos falam que Deus não está ligando para essas coisas. Acha que Deus não está ligando para essas coisas? Senão não teria dito a Moisés, ou Moisés diz para Arão colocar veste santa nos seus filhos. Se Deus não estivesse ligando para essas coisas, talvez não teria matado a campo, pegar a capa babilônica. Porque aqui, nós vamos ver que foi bem notório, a primeira coisa que ele viu, que ele notou que um sujeito, não era só um que estava lá não, era uma multidão, mas ele viu um sujeito, que não estava trajado com vestes nupciais. Quem pode ignorar isso? Isso quer dizer, você sabe o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que a igreja de Cristo, ela tem o seu traje, o seu original. Eu entendo que se não tiver na conformidade do rei, não adianta. Então tem que estar na conformidade do rei. A festa nupcial, as bodas, é para um convite específico. Não é para qualquer convite. Eu falei aqui há muito tempo atrás, acerca de que, quando você olha para uma fanqueira, você identifica ela pelas roupas que ela veste, pelo jeito de falar. Você olha para um roqueiro, você identifica ele pelas vestes dele. São o traje nupcial dele, né? Noiva das trevas. Você olha para um dançador de rapper, você vai olhar para ele, a calça vai estar pegando quem vai na bunda, que quase quem vai na vaela. Mas e a igreja do Senhor Jesus, irmão? Ela tem o seu traje, meu querido.
ela tem o seu traje. Ah, mas é o coração que manda. Se fosse coração, Deus não teria preparado umas bodas, teria preparado um frigorífico. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Lembrando que ele disse para chamar todos, né? Maus, bons. Só que eu entendo que para estar trajado com núpcias, com vestimenta de núpcia, ou com vestimenta de noiva, eu entendo que esse homem mau, ele tem que ser quebrantado, porque ele não vai vir de lá já vestido com vestes de núpcias, vai? Ele não vai vir de lá vestido com a roupa já preparada para subir, para ser noiva. Então tem um namoro, primeiro tem um chaveco ali até chegar a esse ponto. Uma moça e um rapaz, quando se conhecem, quando se encontram, até chegar o casamento, tem um chavequinho, né? E aqui na igreja de Cristo não é diferente, não. Tem um chaveco, tem um pré-batismo, tem um pregador que vem pregar aqui, o sujeito levanta a mão, o chavequinho está rolando aí. Chaveco gospel da salvação. Ah, não é? Estou usando aqui um exemplo, tá, irmão? Aí depois, vai escandalizar não, pelo amor de Deus. Aí, olha, nossa, a mensagem foi benção, Deus falou comigo. Levantar a mão, aceita Jesus, depois tem outro procedimento. Vamos para o pré-batismo. Até chegar lá. Mas como a gente está vendo aqui, que no meio de todos, no meio de muitos, tem um que não está com a veste de núpcias. Isso quer dizer que na íntegra também tem um rebelde. Sempre tem um sujeito rebelde. E esse sujeito estava lá, no meio dos convidados. Vamos lá. E disse-lhe, aí tá, após o rei ver que o sujeito ali não estava trajado com vestes nupciais, aí vai chamar alguém. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? Ele fez uma pergunta para esse sujeito. Você sabe que essa pergunta é uma grande oportunidade do sujeito mudar de vida. E muitos, vou dizer na íntegra, sair aqui da parábola e trazer aqui na íntegra, na realidade. Muitos perdem ela. Ele faz uma pergunta e disse, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupciais? Olha o que o sujeito fez. E ele emudeceu, ele ficou mudo. Na hora dele ter tomado uma atitude, ele não tomou uma atitude. Na hora dele dizer algo, talvez poderia ter dito, Senhor, me perdoa, eu vim do jeito errado, mas eu quero mudar. Não, Senhor, infelizmente eu não sabia, eu sou leigo. Ele ficou calado, trancou a sua boca, não falou nada, ficou mudo, emudeceu. O que vai acontecer? No versículo 13, e disse então o rei ao servo, amarrai-o. Então ainda vai ficando ruim, não é? Tudo isso por causa de um traje. Tudo isso por causa de um traje. Amarrai-o, pés e mão, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Sabe o que é trevas exteriores? Tem várias coisas. Primeiro, exteriores quer dizer fora dessa boda,
Depois, as trevas. Além de lançar fora da bodas, desse convite será lançado ainda nas trevas, irmãos. Inferno, lago de fogo. Só porque o sujeito ficou mudo. Meus queridos, tem oportunidade na nossa vida que nós não podemos perder. Ainda esses dias, ainda falei lá no meu serviço, falei, meu querido, as pessoas perdem o tempo dela com coisas tão pequenas nesta terra. Perde as oportunidades com o tempo, e nosso tempo é muito curto. A Bíblia fala que o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Isso quer dizer que daqui a 3, 4 minutos não pertence a nós. Você entendeu o quanto o nosso tempo aqui na terra é pequeno, é curto. Daqui a 2 minutos não pertence a nós. Então o nosso tempo aqui é muito curto, muito pequeno. E as pessoas perdem ele. Perde. Olha aí, o quanto de gente que foi se inflamar nessa porcaria desse carnaval. Acha que um convite desse, isso automaticamente, não precisa de fazer convite não, todo mundo sabe da data, enche. Você pode ficar meses e meses, anos e anos fazendo convite para vir na igreja. Desse ano, 2, 3 anos você ficar convidando, é capaz de vir uns 2, 4 na igreja. E ainda é perigoso ainda falar, nossa, mas a igreja estava tão fria. Ah, eu não gostei não, viu? Mas quando chegar lá no carnaval, começa a pular lá. Pelado. E tem certeza que você, se for alguém evangelizar lá, pregar para ele, já estou salvo. Já estou cheio de Jesus. Assim não é? Desse jeito. É desse jeito. Perdendo a vida, perdendo o tempo. Quantos foi nesse trem e não voltou mais? Saiu para viajar em tal lugar aí, ou da ida ou na volta sofreu um acidente? Valeu a pena? Talvez até mesmo um filho pródigo, um rebelde, saiu da igreja, correu para lá. Valeu a pena? Não valeu. Perdeu a vida por uma coisa que não edifica em nada, que não cresce em nada. Aí está aí. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui? Jesus disse, bem-aventurado aquele que passar pelas portas. Que passar pela janela é o quê? Ladrão. E muitos querem passar pela janela. Você sabia? Que muitos querem que Deus aceite a vida dele errada do jeito que está. Acha que Deus é obrigado a aceitar. A porta está estreita demais, meu filho. Eu não vou passar por ele não, porque a igreja ali prega muito duro. Eu vou caçar outro lugar. E vai pela janela. Tenta entrar por outra parte. Mas não vai ter jeito. Aí chega lá, pode... Talvez esse sujeito que pode ter entrado pela janela, né? Quer cortar caminho. É assim, não é? Não tem como, não tem outro caminho. Não tem outra porta. A porta, a salvação, ela é uma porta. E só tem ela. A salvação é um caminho e é uma porta. Esse caminho é estreito e a porta é apertada. Só tem ela. Só que Jesus vai falar que tem a janela também. Mas só que quem passar pela janela é ladrão, é salteador. Por que é salteador? Vou falar para você. O que o ladrão faz? Tem vários tipos de ladrão. O sujeito quer delubriar, te convencer na palavra, te enganar, te enrolar. Não é assim? Tenta de toda forma para sair vencedor nisso.
Da mesma forma, na atualidade de hoje, muitas pessoas se dizem ser crente. Ele tenta te enrolar você de todo jeito. Ele tenta te dar uma buscada dali na Bíblia, não que Deus quer o coração, não quer a graça, somos salvos pela graça, não. É que é desse jeito, Deus não vai me condenar por causa disso. Você acha que eu estou errado de viver assim? Não, eu casei, minha mulher me largou, então o que tem a ver eu casar de novo? Eu não vou ficar sozinho, a Bíblia diz que bom que o homem não fique só, e por aí vai sucessivamente. Então tenta buscar todo quanto é jeito, ó, só pulando pela janela, de janela em janela, vai igual o macaco, de galho em galho, galho em galho, galho em galho, galho em galho. Mas no último dia, o rei vai estar de lá observando. Você está aqui, mas não está vestido de veste nupcial, não. E agora? Você já foi casado, né? Estou vendo aqui. O que você está agora também não é seu, não, tá bom? É sim ou não é? Foi assim que Jesus falou com a mulher? Disseste bem mesmo, né? O que você está não é seu? Já foi casado também com outro também que não era seu? Não é assim? É desse jeito. Está pulando pela janela. Está pulando pela janela. E tem muitos por aí que está cheio do poder de Deus. Está rodando, agarrando a outra para o cabelo, e os outros estão de lá achando que é poder, meus queridos. Come Bíblia para você ver uma coisa. Estuda a Bíblia para você ver uma coisa. Uma renca de gente que não estuda a Bíblia e acredita tudo que os outros falam. Eu falo direto, irmão. Pega a Bíblia, vai estudar você. Para de ficar pegando trem com os outros, joga no seu ouvido. Galinha que acompanha pato morre afogado, gritando por socorro e não consegue se defender. É desse jeito. A Bíblia fala que Deus não habita em templos, o Espírito Santo não habita em templos imundos. O sujeito está lá fumando baseado dentro, está entregando revelação. O sujeito está lá bebendo a cervejinha e está pulando no poder de Deus, irmãos. Aqui não, pelo amor de Deus. Não dá. Aonde a ausência da palavra de Deus, meus queridos, saiba que está presente o espírito do engano. Porque quando a palavra de Deus está presente, o espírito enganador, Satanás, ele não aceita, ele bate em retirada. Porque a palavra do Senhor nos transforma, ela revela o oculto e o escondido. Ela vai lá na divisa da alma e o espírito e cutuca lá, meu filho, o negócio muda. É por isso que Jezebel não gosta da igreja que tem doutrina, que tem disciplina, que tem palavra. Acabe não gosta também não. Esse sujeito aí só profetiza contra mim, nada a meu favor. Jezebel, vão perseguir Elias, o homem de Deus, porque fala a verdade. Então não tem lugar para esse sujeito não. Quando chega lá, onde tudo é liberal, meu filho, está todo mundo revelando. Mas na hora que vai a palavra do Senhor, Deus é contigo, meu irmão. Jesus é contigo. É só palavra de influenciação, é só palavra de motivação, mas não tem a palavra de exortação. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver em todos os capítulos da Bíblia Deus exortando o povo dele. Porque Deus conhece a nossa fragilidade, irmão. Sabe que nossa carne só puxa para o pecado, só para o erro, e aonde Satanás acha brecha para entrar com seus espíritos enganadores, imundo. Se até Pedro foi enganado pelos senhores da lei, por judeu, com a lei judaísma, lá em Gálatas, eu falei isso aqui quarta-feira passada. Agora imagina nós, uma geração escassa de oração, escassa de jejum, preguiçosa para ler Bíblia, preguiçosa para jejuar, para orar, pagar preço de vigília, de monte. Imagina!
É hora que os apóstolos ficavam no templo orando, lendo Bíblia. Foi Paulo que diz: vão levantar os diáconos para que nós dediquemos mais ao ministério da oração, mais ao ministério da palavra, mais ao ministério do jejum. E mesmo assim Pedro, os outros demais apóstolos foram enganados lá em Gálatas capítulo 2. Vamos lá, Lila. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos, Lila. Estou acabando. 1h nós saímos daqui. Quem achar primeiro, dá um glória aí. Leia capítulo 2 para nós. Versículo 6. Versículo 4, vou ler aqui, Mas, versículo 3 adiante. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Perdi aqui. Intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porém em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que precisam ser alguma coisa, qual, tendo sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram viram que o evangelho da incircuncisão me estavam confiado, como a Pedro da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para comigo, com o gentil. E conhecendo Tiago, Cefás, João, que eram considerados como a coluna e a graça que me havia sido dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fossem aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembramos dos pobres, os que também procurei fazer com diligência. Vai. Vamos lá, pega aqui versículo 13. Ele citou alguns nomes que deixaram cair na circuncisão, né? Estava vivendo um tempo da lei, onde eles estavam largando a graça do Senhor e vivendo na circuncisão, no tempo da lei. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme versículo 14, conforme a verdade do Evangelho, disse Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas o gentio a viverem como judeu? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos
também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo, ministro do pecado? Pergunta Paulo para eles. De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destrui, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a verdade que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Ou seja, Cristo, de acordo com eles, com a inversão deles, eles pegaram a graça do Senhor, colocaram de lado e invertiram agora, como disse no capítulo, aqui no versículo 4 adiante, que introduziram alguns falsos, mestre ensinando outro, era o mesmo evangelho, só porém um evangelho corrompido, confundindo Pedro, confundindo Tiago, confundindo Tito, e por aí foi sucessivamente uma série de abominações contra a palavra do Senhor. Aí a gente para e faz uma análise. Se os apóstolos, um homem cheio de Deus, estavam sendo enganados, lógico, tirando Paulo, que foi lá e não, Jesus Cristo padeceu na cruz por nós, não é a lei, não é judaísmo, é Jesus Cristo que padeceu por nós, não é circuncisão, não, é Jesus Cristo. Os apóstolos, estava todo mundo mudado, e hoje em dia não é diferente. Hoje em dia tem muitos que desfiguram o evangelho, que tem uma parte que Paulo chega a dizer assim, olha, não é outro evangelho, é o mesmo evangelho, mas porém um evangelho modificado, um evangelho corrompido. Assim. Aí nós hoje, coitadinho de nós, trabalhamos quase que dia e noite, mal consegue fazer um jejum. Se nós não ficarmos espertos, meu querido, o que você acha que vai acontecer? Satanás vem com seus espíritos enganadores e começa a modificar tudo. Por mais que seja difícil, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que orar, nós temos que jejuar, buscar o Senhor, o entendimento da palavra do Senhor, para nós não sermos confundidos. Aí está aí. E disse então ao rei ao servo: amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Olha para você ver, o último verso para encerrar aqui. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu sou um desses poucos escolhidos. Eu sou um dos poucos escolhidos. Quem é que é um dos poucos escolhidos? O fato que tem multidão não quer dizer que todos são escolhidos, não, meus queridos. Você sabia que muita gente não vai na igreja pequena? Você sabia disso? Não vai porque é pouca pessoa, é pequena a igreja. Você sabia disso? Eu fiz um convite para um rapaz que eu fiquei pasmado. Ele falou: pastor José, me passa o endereço da sua igreja. Eu falei: passa sim. Passei o endereço, você puxou no mapa lá. Nossa, mas a igreja do senhor lá é pequenininha, né? Ah, não, eu fui na igreja de fulano, lá é grandão, tem uma montanha de gente. Nossa, lá tem um cantinho, tem um cafezinho para a gente beber. Eu falei assim: ah não, lá nós tem a palavra, água de vida eterna para beber. Lá nós tem oração, lá nós tem, nós louva a Deus. Lá ninguém vai lá atrás de café, atrás de comida, não. Ninguém vai lá atrás de parede, tijolo, grande salão, não vai buscar Deus.
Vai, faz o mesmo para você. Eu faço o mesmo. Preocupa assim também, meu querido. Vai para a igreja, vai buscar Deus, não vai pelo tamanho do templo, não. O templo lá não vai te salvar, você não, tá? Falei com ele, então você fica esperto. Hoje, coitadinho, ele está lá pedindo oração, ora por mim, ora pela minha família. A mulher está me dando o pé na bunda, os filhos também. Eu falei, isso, vai lá atrás de café. Vai atrás de Deus, não. Ah, mas você é muito franco. Mas eu tenho que ser franco com você, eu não vou te deixar ser enganado, não. Verdade ou não é? Eu não sei se ficar dando volta na conversa, não. Se quiser ouvir, recebe a palavra aí, ó. É verdade. Agora vai atrás de Jesus Cristo para ver se não muda a sua vida. Tinha uma pessoa na minha família, irmão, eu falo. Eu vou até contar o testemunho dela. Uma pessoa da minha família. Ficava só rodeando igreja grande. Igreja pequena não dá. Deu nela 3 câncer, 3 caroços na garganta. 3 nódulos de câncer. 3. Então ficou estreito pro lado dela. Ai, que tá doendo. Não aguento nem falar. É câncer. Foi lá, o médico fez umas imagens lá, mostrou lá 3 caroços na garganta. O caroço estava empurrando a língua dela para fora. Era grande, já falava demais ainda. O caroço aumentou mais uns 2 palmos para fora. Correu aonde? Foi na irmãzinha lá da igreja pequenininha. Ai, irmã, me ajuda em oração. Aí a irmã, muito pouco de fé também, né? Ah, vou conversar com meu esposo, que ajuda na obra, lá na igrejinha pequenininha, lá do Parque Elizabeth. Aí foi o irmãozinho da igreja pequena orar por ela. Aí pediu até oração também. Falei, amém, toda igreja pequena, tá vendo? Vamos lá. Falei assim, se tiver fé, Deus vai operar ela, vai curar ela. Aí tá, foi na igreja. Chegou lá, o pastor revelou para ela, você veio buscar uma bênção, Deus vai te dar vitória. Ó, que saiu lá na rua, vomitou os 3 caroços para fora. A igreja pequena. Quando se vai atrás de Cristo, em busca de Cristo Jesus, as coisas mudam. As pessoas não sabem aproveitar o tempo dela. Às vezes perde o tempo dela onde não devia tá indo, mas vai. Vai, eu nunca esqueço. Fomos uma vez, Caratinga, eu e meu irmão, chegou lá, descobriu que tinha uma festividade. Ah, nós tem que ir na festividade, que não sei o que e tal. Eu falei assim, eu não vou na festividade, não, um lugar muito longe. Eu falei assim, eu não vou não. Ah, vai ter muita gente. Eu falei, não, mas eu não vou não. Eu vou apoiar uns irmãos aqui, que na época eu estava de prova, eu fiquei aqui 1 ano aqui, esse pessoal me apoiou demais, então eu vou lhe ajudar ele. Era o pessoal de outro ministério. Mas era muita benção. Eu ia na igreja, Deus é amor lá, a igreja estava sempre fechada, então eu falei, eu não vou deixar de cultuar. Aí eu fui lá, os irmãos me abraçou. Aí chegou lá, a irmã tadinha, estava numa prova, falou, São José, me ajuda aqui. Abre o culto para mim. Eu falei, não, ajudo sim. Eu peguei o microfone e fui abrir o culto. Abri o culto, aí nisso chegou o presidente da igreja. Cumprimentou e tal, já sentou, já ia passar para ele. Não, pode continuar. Eu falei, então amém, então agora é o que eu estou sentindo em casa mesmo. Passei para ele, ele foi e falou assim, tem uma pessoa aqui no nosso meio, que já está urinando praticamente sangue, e Deus está curando você com seus rins aqui nessa noite, tá? Aí meu irmão levanta a mão, toma, vai caçar a festividade? Seu milagre está aqui ou você está caçando em outro lugar? Estava com um problema nos rins, dizer que não está aguentando nem urinar, estava bem ruimzinho. Deus curou ele lá. Daí a pouco, Deus está te curando, você tem enfermidade na garganta. Meu irmão também. Às vezes, irmão, por isso que eu falo, perdemos tempo em lugar que não é para nós. Somos ignorantes. Somos muito ignorantes. Né? Deus tem obra na nossa vida no lugar que a nós caçar para outros cantos. Olha a festividade, olha a igreja grande. Oh, meu irmão, eu sou muito feliz aqui. Jesus tem me abençoado. Irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então que nós gravamos isso no nosso coração. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então que nós todos buscamos ser escolhidos em nome de Jesus. Irmãos, vamos ofertar essa obra?